Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre esse relatório que o Risa Terrax trouxe pra gente. Achei bem legal, né? Um relatório, fala um pouco de terras agrícolas e tal, né? Basicamente investimentos em terras agrícolas e traz aí alguns insights das fazendas que o fundo tem. Achei legal pra caramba, cara. Assim, eu fico pensando, né, o relatório mensal desse fundo era muito ruim, melhorou um pouco e tal, e agora, né, tá num patamar tá razoável. Aí eles fazem esse relatório, que acaba sendo um relatório complementar, então ficou muito bom de informação, né, pra gente. É, gostei. Gostei pra caramba, assim, achei super legal. Gosto bastante quando a gestora, quando todas as gestoras, né, investem em material pra gente, porque no final do dia eles precisam vender o produto, né, eles precisam vender o fundo pra gente. Né? Não tem jeito. Toda gestora de fundo imobiliário tem que entender isso. Quando a gente abre um relatório de fundo imobiliário, a gente tem que ser convencido a comprar aquele fundo. Né? A gestão tem que deixar muito claro para a gente o que o fundo faz, como faz, quando faz, quais são os riscos, etc, etc, etc. E quando você tem um relatório de qualidade, né, um relatório bem feito, um relatório completo, cara, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de você conseguir mensurar tudo do fundo e fazer ou não a decisão, né, de tomar o investimento. No caso do universo do Fiagro, fundos imobiliários que investem em agro e de Fiagro também, que a gente pode botar tudo numa mesma cesta, né? Tá sendo bem ruim de informação, né? Tá dando uma dorzinha de cabeça, Fiagro dando problema e tudo mais. Então, quem investir nesse tipo de caminho vai largar na frente, porque o cotista, esse aqui ele é um fundo de arrendamento. Temos dois fundos de arrendamento só na bolsa, né? Vira pro cotista e fala assim, cara, vamos imaginar que ele não conhece o Risa Terrax, né? Vamos partir desse pressuposto. Que é difícil o cara saber já conhecer, mas vamos imaginar que ele não conheça. Que ele conheça só o Betra. Aí você vira pra ele conhece o Betra e às vezes ele investiu no Betra e tudo mais. Vamos botar o investidor do Betra que não investiu, não conhece, nem nunca ouviu falar de Risa Terrax. Ele comprou o Betra por causa do assessor do BTG e tal, e ele não se preocupa em estudar outros produtos. Imagina você virar pra esse cara e falar assim, amigão, eu tenho um outro fundo de arrendamento de terras aqui. Vamos fazer um aporte? Meu irmão, esse cara te bate. Ele te bate, porque depois do que ele viu no Betra, ele fica puto, ele vai falar, cara, meu amor, eu não quero nem ver arrendamento na minha frente. Você fala para arrendamento, o cara te dá um soco. Então, cabe ao outro fundo de arrendamento, que no caso é o Risa, mostrar, falar assim, amiga, ó, sou diferente, né? Não é? Quer ver? Eles não tem aqui, né? Cadê? Não tem. Mas se eu não me engano, acho que até o slogan da Risa, né, é simplesmente diferente. Pois bem, sou diferente, não sou aquele fundo, não. Não vou te enfiar numa enrascada de fazenda com problema de averbação em matrícula, não. Aí você vai virar pro outro cara que investe em Fiagro, que já deu a problema, sei lá, com o cara investidor do Vigia que deu problema com a Langiru. Aquele cara tá ressabiado, o cara vai falar, puta que bosta, né? Mexer com esse de agro, só me ferrei. Imagina a carteira do cara, né? Um cara que comprou só os base 10. Se não me engano, o VCRA é base 10 também. O cara tinha VCRA, Vigia e X especial. Os três fundos deram problema. Imagina o cara que tinha esses três fundos na carteira. Pô, o cara não quer mais ver agro. Então, cabe aos fundos que estão buscando aí fazer um trabalho sério e tal. Não falando que os outros fundos não sejam fazendo um trabalho sério, mas quem está buscando de fato se sobressair, quem quer se sobressair, buscar esse tipo de material. Porque aí você consegue fazer aquele processo de convencimento de passar segurança para o seu cotista. Mas vamos lá. Ele traz um pouco do mercado de terras agrícolas do Brasil e do mundo. Ele coloca, o Brasil tem apenas 9% do seu território deixado na agricultura e floresta, ao passo que 20% do território encontra-se ocupado por pastagens, sejam elas nativas ou plantadas. Tá aqui, né? Florestas plantadas, lavouras, pastagens, 30% do território, uso agropecuário. 3,5% infraestrutura, cidades, etc. 9,9% vegetação nativa, 13% terras indígenas, 9,4% unidade de conservação integral e 33% área destinada à vegetação protegida e preservada. Cara, olha um dado desse aqui, a hora que você vê o idiota de um Macron da vida, esses bosta desses europeus falando alguma coisa,
Você vira e fala pra ele, Miguel, me mostra o seu gráfico aí. Os caras ferraram as terras deles, toraram o cacete nas florestas e aí quer vir apitar aqui no Brasil, né? Se o brasileiro soubesse disso, o brasileiro não ia ficar... Né? Tem uns palhaços que ficam repetindo o discurso, não sei o quê, enquanto o francês, o alemão tá lá torando carvão, né? Pra bancar a energia elétrica dele. E o brasileiro fica lá repetindo o discurso igual uma foca idiota, igual aqueles imbecis que tem por aí. Sendo que a gente que dá aula pra esse povo. A gente tem que mandar esse povo pra casa daquele lugar e falar, cala a boca, vocês não sabem porra nenhuma. Enfim. Ele coloca, mercado de terras agrícolas no Brasil e no mundo. Aí voltamos aqui ao negócio. A avaliação de uma propriedade agrícola leva em consideração diversos fatores, incluindo escassez de terras, terras férteis, e adequadas para a mecanização. Mecanização é você colocar lá um pivô. Como é que você vai botar um pivô se você tá plantado numa inclinação de 30 graus? Pivô não vai aguentar fazer isso, né? E aí ele coloca, se resume a metodologia de precificação de terras e tudo mais. Diversos fatores devem ser analisados para avaliar uma fazenda e seu potencial de valorização ao longo do tempo. Alguns valores são objetivos, outros são subjetivos. Normal, né? Até você avaliar um galpão logístico, por exemplo, vai ter fator subjetivo. Apresentamos a seguir uma lista de alguns critérios que são utilizados e como eles podem impactar na precificação dos ativos. E, cara, isso é muito importante. Porque a maioria dos fiagros, dos fundos, tudo que é agro, tá muito no hashtag confia. Vamos embora. Não. É legal você ter esses dados aqui, porque é uma base. Porque quando a gente vai comprar um fundo de galpão logística, o fundo não vira pra gente e fala, ó, comprar um galpão, piso direito de 12 metros, pé direito de 12 metros, piso de 6 toneladas, nivelada a laser, não sei o que, pererê, tem sprinkler, tem a porra toda, doca com niveladora pro caminhão, tem balança, tem isso, tem aquilo, pererê, parará. Pois bem, no agro tá muito no hashtag confia, eu comprei a fazenda. Tá, mas a fazenda é boa, a fazenda é ruim, como é que é a fazenda? Ah, não, preocupa não, confia aí. Né? E é legal eles trazerem esse tipo de informação para a gente poder, de fato, conseguir, né, fazer uma análise. Claro, é muito difícil a gente fazer uma análise estando aqui, não estando lá e não tendo um conhecimento de terras profundo, mas é um caminho. Né? Imagina um fundo comprando uma fazenda, ele passa aqui, fala de topografia, fala de logística. Aí o fundo vira e fala assim, pô, comprar uma fazenda extremamente acidentada e tal, não sei o que. Você já olha e fala, puta, não é muito bom, né? O ideal é que seja mais planinho e tal. Pô, né? Você já consegue começar a mensurar. O fundo vai e compra duas fazendas. Fazenda A, Fazenda B. A Fazenda A é planinha, a Fazenda B tem mais umas ondulações. Cara, você já consegue fazer com esse tipo de material, você já consegue fazer um tipo de um julgamento de valor de qual fazenda é melhor que a outra e tal. Se é um fundo contra o outro, você também consegue fazer uma mensuração melhor de fatores. Qualidade do solo. Isso aqui, se o fundo não informar pra gente, nunca vai saber. E aí, você vai lá na fazenda com o seu fundo e vai tirar uma amostra do solo pra fazer análise? Não tem jeito, né? Então o gestor tem que passar isso pra gente. Então ele coloca, o Brasil, em grande parte do território, apresenta uma escassez de terras naturalmente férteis. A maioria das áreas cultivadas do Brasil é caracterizada por latos solos que requerem correção de acidez e fertilidade. Solos de argila entre 25% e 60% são considerados ideais para o cultivo, devido ao seu potencial de retenção de umidade. Né? Clima regional, ele fala do clima, também é uma coisa que o gestor tem que passar pra gente, né? Pô, comprei uma fazenda lá no interior do Maranhão, tá? Como é que é as chuvas lá? Como é que é o histórico de chuvas dessa fazenda e tal? Como é que nós claro que a gente consegue acessar esse tipo de informação, mas, pô, o gestor podia fazer, né? Ó, comprei a fazenda ABCDY, a BDCD, os dados são esses, beleza? Toma aí, só pra você saber, cotista, né? E, pô, seria muito fácil o gestor... Eu sei que o pessoal da Risa assiste, o pessoal da Risa vem melhorando bastante, eu ajudo, dou minhas ideias, meus pitacos. Imagina você ter uma área, né? Você tem uma área no relatório, descrição da fazenda, aí tem lá, clima, né? No que tange chuvas, uma barrinha. E aí o fundo vai e marca, né, de um lado bom, de um lado ruim, e aí ele marca onde que tá as chuvas aqui. Não, então beleza, ó, nessa fazenda, na nossa avaliação aqui interna, não sei o que, o clima é 70% favorável. O caminho para você vender o peixe pro cotista pegar e comprar o seu produto sem medo. Topografia, já basicamente falei, né, com
mais plano, é mais fácil você ter a mecanização, ter tratores, mas ele até coloca, ó, por exemplo, a fazenda plana de 2.000 hectares é possível realizar o plantio utilizando uma plantadeira de 36 linhas com um trator de 320 cavalos e um único operador. Já em uma fazenda de 2.000 hectares com terreno ondulado, provavelmente serão necessários 3 ou 4 plantadeiras de 12 linhas, né? Então, em vez de 36 que é para 12, e 3 ou 4 tratores e o mesmo número de operadores. Então, tipo, mais gente para fazer a mesma coisa. E aí diminui sua margem. Logística, quanto mais próximo, mais fácil, né? Quanto mais próximo de um terminal ferroviário ou de tal, né? Esse tipo de coisa, melhor fica. Consolidação do mercado, ele coloca, né? Uma fazenda localizada em uma região altamente consolidada tem um valor mais elevado. Igualzinho um galpão. Você vai comprar um galpão em extrema, ele é mais valorizado, porque não tem área para você construir um galpão do lado. É aquela coisa. Eu vou numa região onde não está consolidada, usando um galpão de exemplo, eu tenho aqui um galpão lindo, maravilhoso. Cara, se tem área disponível, eu vou construir um galpão lindo e maravilhoso do lado. Ponto. Então é isso. Então, mesma coisa na fazenda. Você tem uma fazenda ótima, excelente, puta localização, terminal ferroviário do lado. Tem espaço para colocar para fazer outra fazenda, fazer outra fazenda? Tem espaço para outra fazenda lá? Não, não tem. Já tá tudo ocupado. Então vai ter um preço mais elevado, né? Módulo ideal de produção em regiões pouco consolidadas a escala é necessária e pequenas propriedades apresentam baixa liquidez. Também é outra coisa. Você compra tudo, vocês estão entendendo as premissas que eles colocam? Aí também coloca critérios de influência na precificação, câmbio, inflação e taxa de juros, né? Ele coloca, ó, terras são precificadas com base em múltiplos das commodities, então os commodities em alta aumenta o preço da terra, né? A maioria das commodities agrícolas, por exemplo, no Brasil é destinada à exportação e é precificada em dólares. Dessa forma, a taxa de câmbio exerce influência direta na precificação desses ativos. Terras agrícolas ainda é valorizada além da inflação. Terra, né? Quem compra terra não erra, né? Não é assim que o seu tio fala. Comentário do time Risa. A percepção do valor do ativo agrícola pode variar consideravelmente entre diferentes partes interessadas. Empresas e investidores comuns geralmente calculam o retorno sobre o capital investido e a TIR. Isso difere da perspectiva de muitos produtores rurais, que consideram a terra como um patrimônio e que não tem intenção de vender em vida. No final das contas, trata-se de uma simples diferença na percepção de fluxo e tudo mais. É aquela coisa, devido a esse, também é um ponto, hein? Devido à escassez de dados de mercado disponíveis, identificar as simetrias do preço é uma das tarefas mais complexas. E aí é um ponto que a Risa pode entrar em investir nisso. Trazer para o cotista informação. Né? Porque, cara, é muito fácil você descobrir informação de um galpão logístico. Do mercado de galpão logístico. Mas tem por aí. Você abre lá um laudo de avaliação do HGLG, de uma última compra dele, você tem um monte de informação que você pode usar para vários galpões. E fazenda você já não tem essa facilidade. Então, cara, seria legal, né? A gente ter esse mesmo nível de transparência pra gente poder investir com maior tranquilidade e ter aí base para conseguir fazer outros tipos de investimento. Aquela coisa, a partir do momento que você tem dados, pelo menos do fundo, né? O fundo tem aí uma penca de fazenda, né? A gente já tendo dados de todas as fazendas dele de forma um pouco mais transparente, você já consegue ter base para uma possível compra de um outro fundo com uma fazenda do lado, ou ele mesmo compra uma fazenda do lado, você já começa a ter base das coisas. E aí você vai para um método simples de comparar as coisas. Você comparar a fazenda A com a fazenda B, e aí você consegue chegar mais ou menos no seu preço. Aqui ele coloca o portfólio do fundo com algumas informações, então a gente tem o parceiro, né, quem é a empresa. Legal eles abrirem essa informação, porque vai que sai uma informação, uma notícia que o grupo Fritzen tá falindo e tal, não sei o que. Cara, você viu no jornal, você já fica ligado, né? Não é aquela coisa igual o Rura faz, por exemplo, de não colocar quem são as pessoas, né? Quem são os devedores. Não, tem que colocar sim. Porque a hora que dá uma cagada, às vezes sai uma notícia na mídia, você consegue se movimentar, né? E querendo ou não, no final do dia o dinheiro é nosso, né? Então, quanto mais informação, melhor. Aí ele traz aqui as estratégias, né? Tipo de operação, bate o lease, sale, lease back. E aqui tem também uma outra de land equity, né? E aí tem o yield do contrato e tudo, né? Quanto que representa por cota por mês. E o saldo que ele investiu, né? E aí a gente vê aqui, ele traz umas informações. Não vou passar por todas as fazendas, só pra gente ver, quem quiser depois olhar com mais calma. Mas olha só que interessante isso aqui, né? Fazenda Santa Clara, buy to lease. Comprou para fazer o leasing pro parceiro que é o Agro Fritzen. E aí o cara vai recomprando a fazenda do fundo.
o fundo emprestou para ele 96 milhões de reais. Então a fazenda, galera, olha isso aqui, a fazenda vale meio bilhão de reais. E o fundo emprestou pro cara 100 milhões. Então olha o índice de cobertura que você tem elevado, né? Se você pegar o índice de cobertura na venda forçada, tanto na venda forçada quanto na liquidação RISA aqui, você tá super coberto, né? Tá lá o índice de cobertura. Galera, vocês entendem uma coisa? Isso aqui é um fundo de dívida, né? Claro, ele tem o tijolo dentro, mas no final do dia é um fundo de dívida. Então, índice de cobertura, igualzinho tem num fundo de CRI, índice de cobertura. Né? Eles poderiam até colocar, em vez de cobertura, poderiam até colocar como LTV, que ficaria um pouco mais, digamos, amigável pro cara, porque você já ia bater o olho. Mas a gente pode fazer aqui o cálculo da LTV, eu faço aqui pra vocês, ó. Você pega aí os 96 milhões, que foi o valor que ele emprestou, dividido pelo... Você pode usar qualquer um desses valores, né? Vamos usar o de venda forçada, que também é uma coisa que é comum nos fundos de CRI. Então, venda forçada, 371 milhões de reais. Estamos falando de LTV de 26%. Então, o valor do seu empréstimo, frente ao valor da fazenda é de 26%. Se o cara não te pagar, olha a gordura que você tem. Né? E aí ele traz alguns pontos de qualidade de solo, clima, logística, topografia. Como eu falei, eu vou passar de forma mais rápida só para a gente poder olhar. Status em compra. Parceiro já exerceu a opção de recompra 3 de 10 da fazenda, porque esse fundo ele funciona assim. Ele pegou o parceiro aqui, o Agro Fritz, ele precisava, né? Precisava de grana. Aí o cara falou, putz, preciso de grana e tal, não sei o quê. Como é que eu faço? Vou acessar o fundo e vou fazer um arrendamento. Ele foi, vendeu a fazenda dele para o fundo por 96 milhões de reais, que é o valor do principal, que foi o valor que o fundo emprestou para ele. Então, ele pegou, vendeu essa fazenda para o fundo por 96 milhões de reais, a fazenda vale meio bi. Aí você vai falar, pô, mas por que o cara vendeu por meio bi? LTV. O fundo não vai te virar pro cara e falar assim, cara, quanto essa fazenda vale? Ah, essa fazenda vale 96 milhões de reais. Tá, eu te empresto 96. Aí o cara vai dar o cano no fundo, não paga, e o fundo, como é que ele vai recuperar o dinheiro dele? Então tem que ter uma gordura. Então, aí o cara vai e fala, putz, mas de dinheiro e tal, não sei o quê. Ele vendeu 17,7% da área plantada. Então, tipo assim, vendeu uma parte. O cara vendeu uma parte, pegou o dinheiro e vai usar para financiar o que ele bem entender, né? Se ele quiser gastar esse dinheiro de outras formas, o problema é dele. O importante é que ele pague pro fundo. E aí, e olha só, hein? Os caras têm pouco dinheiro, esse pessoal, né? 20% da área deles, vou arredondar, vale meio bi. 100% da área dos caras, hein? Vale 2 bi e meio. É grana, hein? É grana. Enfim. Então, ele pegou o dinheiro com o fundo, né? Vendeu a fazenda de meio bi por 100. E aí, ele vai, todo ano, ele vai repagando essa fazenda pro fundo, vai recomprando essa fazenda do fundo. Então ele chega lá no fundo e fala, fundo, fez em 10 parcelas, né, fundo? Me dá aí mais um pouquinho, vou comprando. E ele vai comprando de volta, até chegar no final, ele comprou toda a fazenda de volta, o fundo, nesse meio tempo, recebeu a grana dele do aluguel mensal, que é como se fosse os juros da operação, e esse dinheiro da recompra é o principal. Igualzinho o fundo de dívida. Por isso que eu falo, esse fundo é um fundo de dívida, galera. Muita gente coloca esse fundo, é um fundo de tijolo. Não, não é tijolo, ele é dívida. Então a mecânica é a mesma, né? É o que eu falo. Esse fundo, ele é um CRA, um fundo de CRA, que a garantia já foi executada. Ponto. Fácil. Vocês entendem. É um fundo de dívida que a garantia já está executada. Se porventura o parceiro, o Agrofitz, não pagar o fundo, beleza. A fazenda já está no nome do fundo. Não precisa nem executar, porque já é do fundo. Simples, rápido e fácil. Né? Então é até melhor do que às vezes você tem que executar uma garantia, porque já tá feito, não precisa nem ir na justiça fazer nada. Não tem nem todo aquele trâmite de injustiça, briga, gasto com advogado, não, já tá no nome do fundo. Claro que se porventura o cara não pagar, entrar em recuperação judicial, não sei o que e tudo mais, ele vai querer tentar barrar isso de alguma maneira, vai tentar judicializar isso, mas assim, é muito mais fácil quando a fazenda já tá no nome do fundo e segue a vida, né? Você vai lá, o cara não te pagou, beleza, vai entrar em recuperação judicial, não tem problema, meu irmão. Te despejo e faço outro arrendamento no lugar e segue o baile. Então ele tem as outras fazendas aqui, não vou perder tempo com todas, vou pegar só a que foi de estratégia da estratégia
Gente, fugiu o nome. Do Land Equity, né? Que ele compra para vender. Então ele coloca, ó. Ele investiu 72 milhões de reais. E a fazenda vale 234, né? E aí o parceiro tá fazendo a recompra aí da fazenda, né? Aí temos outra de Land Equity que ele vai fazer ganho de capital, né? Fazenda Roma. Foi esse que ele vendeu? Ele vendeu uma fazenda no tempo. Eu não sei se foi a Fazenda Roma. Deixa eu olhar aqui no fato relevante. Só um minutinho. Pra eu ver se foi essa. Galera, é tanta coisa que sai de fundo imobiliário que é praticamente impossível conseguir lembrar de cabeça. Deixa eu só ver se foi essa fazenda que ele vendeu. Não é esse aqui não. Pera aí. É muita coisa, galera. É muito fundo. Que fazenda que ele vendeu? Deixa eu ver. Foi a fazenda, não. Foi essa que ele vendeu. Olha lá, ó. Ele vendeu essa fazenda aqui. Botou 50 milhões nela e vendeu aqui, de acordo com o fato relevante, a 112 milhões. Um pouquinho acima do valor do liquidação RISA. Né? Um pouquinho acima aqui do valor que eles esperavam. Aí tem essa outra aqui, que também é nessa da Land Equity, né? Enfim, galera. Então, a gente vê aí, né, movimentações, o fundo trazendo um pouco mais de informações pra gente e tal. Achei super legal esse relatório. E é bom, né, pra gente ver. Seria legal eles incorporarem esse tipo de informação no relatório mensal, né? Porque como o relatório mensal tem pouca coisa, tem que encher a linguiça. Você lembra, né, quando você estudava, né, estava lá na época do colégio, tinha que fazer trabalho, e aí você fazia o trabalho, dava uma página. Pois é, você fala, puta, uma página ficou feio, né? Deixa eu encher a linguiça aqui, de fato. Fazer umas firulas, pro negócio ficar um pouco maior. É assim mesmo, né? Enfim, eu prefiro, às vezes, claro, o negócio mais objetivo é bom, mas quando não... Porque ainda falta informação, precisa. No caso do relatório do Terrax, ainda faltam umas coisas e tal. Ainda não chegou no ponto de vamos encher linguiça e botar coisa que não tem tanta necessidade. Não, de fato, ele tem necessidade de colocar mais coisa assim. Enfim, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreve aí no canal. Se gostou mais ainda, vem ser membro, beleza? Valeu aí, tamo junto. Fui!